Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez nesse encontro da APES, né, que é o programa Novas Ideias. Primeiramente, assim, boas-vindas aqui a todos que estão conosco nessa sala e aos demais também que vão nos acompanhar pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e convidados a conhecer as atividades da APES. A ABS, né, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, é uma associação técnica sem fins lucrativos que congrega profissionais envolvidos ou interessados no desenvolvimento de atividades eh, ligados ao saneamento em geral, mas também saúde pública, gestão de resíduos hídricos e também as questões de meio ambiente e desenvolvimento urbano e regional. E para essas atividades, para esses fins, né, a ABS apoia a discussão desses temas em diversas instâncias, né, e também promove cursos, congressos, palestras e outros eventos, e faz também parcerias com entidades da sociedade civil, órgãos governamentais, né, para desenvolvimento de atividades para contribuir com a construção tanto de políticas públicas, né, relacionadas ao saneamento e meio ambiente, mas também para fazer trabalhos de capacitação profissional, incentivar o desenvolvimento da qualidade de serviços relacionados à qualidade e universalização do serviço de saneamento. E, dentro desse conjunto de atividades, nós aqui da APES Minas Gerais criamos esse espaço, que a gente chama de programas Novas Ideias, onde a gente não só acolhe, mas a gente aprende, né, com profissionais, projetos que queiram compartilhar conosco o que estão fazendo e que possam, experiências que possam ser replicadas, aproveitadas, consultadas por outros profissionais, né? E hoje, né, a ABS recebe a HidroBR, né? A HidroBR está desenvolvendo uma ferramenta de suporte à decisão que visa contribuir para a melhoria da segurança hídrica. E, considerando os efeitos de mudanças climáticas, né, eles fizeram um estudo analisando a disponibilidade hídrica no município de Guanhães, né, que é aqui em Minas Gerais, para subsidiar o SAE de Guanhães, né, o Serviço Autônomo de Águas e Esgoto. E, a partir das informações coletadas, a HidroBR desenvolveu uma matriz de riscos para monitorar e dar suporte às decisões relativas à segurança hídrica na bacia. Essa matriz de riscos é uma importante ferramenta para controlar o monitoramento e as ações para garantir segurança e sustentabilidade da atuação do SAAI de Guanhães. E o projeto piloto vai ser, então, aqui apresentado pelos especialistas da HidroBR, né? O Vitor Queiroz, Clara Matos, Frederico Viana, né? Eu vou passar, a Mariana também, né? Eu vou passar agora, então, para o Vitor faz as apresentações, corrija aí se eu tiver falado alguma coisa equivocada, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos e, desde já, muito obrigada aí por essa oportunidade. Boa noite a todas e a todos. Obrigado, Flávia. Nós que agradecemos, a HidroBR agradece a oportunidade de apresentar aqui essa ferramenta que a gente vem desenvolvendo, né? Que teve como o piloto, né? A gente fez uma parceria com o SAAI de Guanhães, então já queria também agradecer o SAAI de Guanhães pela parceria que a gente vem desenvolvendo. O nosso intuito é desenvolver uma ferramenta que vai subsidiar não só o setor de saneamento, né, que possa subsidiar diferentes setores, usuários de água, mas a gente quis começar pelo saneamento, né, até pela nossa ligação também com o saneamento, a empresa atua na área de recursos hídricos, mas também de saneamento. Queríamos agradecer muito a ABS pela oportunidade, enfim, eu faço parte da diretoria da seção Minas Gerais, né? Então, mas eu venho acompanhando o trabalho brilhante aí, conduzido pela Flávia, pelo André, demais colegas aí que estão na diretoria. Então, como eu disse, assim, até meu nome apareceu como apresentar, mas na verdade quem vai apresentar é a equipe da HidroBR aqui que desenvolveu esse trabalho, Mariana, o Fred, a Clara, a Sofia,
Ana, não sei se está aí, enfim, é uma equipe multidisciplinar, uma equipe que tem desenvolvido muito bem esse trabalho, o mérito acho que é todo deles, e já vou passar a palavra para eles para a gente ir logo para a ferramenta que é o objeto de interesse aqui. Obrigado. Obrigado, Vitor. Boa noite, pessoal. Então, vou começar a compartilhar a nossa tela aqui, sem mais delongas, para a gente começar a nossa apresentação. Me avisem quando vocês estiverem conseguindo enxergar bem. Estamos vendo, Fred. Começou. Bom, pessoal, boa noite. A gente vai falar sobre o serviço de segurança hídrica, né? A gente chama da ferramenta de suporte à tomada de decisão, que a gente desenvolveu dentro da HidroBR. E é o estudo de caso que a gente trabalhou com o SAAI de Guanhães, né? O Sistema Autônomo de Abastecimento de Guanhães, que foi feito. Antes da gente falar efetivamente da ferramenta, a gente traz alguns contextos aos quais nos motivaram a trabalhar esse tema e a desenvolver essa ferramenta, né? A gente precisa entender a mudança do clima, segundo a ONU, ela se refere a transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima, e essas modificações no padrão de longo prazo vão alterar os sistemas naturais e os sistemas socioecológicos na forma que a gente o conhece. E isso muda também as nossas regras de operação, nossas formas de atuação, principalmente quando a gente fala de serviços, né, de prestação de serviços e empreendimentos associados a recursos naturais. Então, aqui é um breve contexto, né, sobre o momento que a gente vive hoje. Então, quando a gente olha para esse gráfico aqui à esquerda, a gente vê a mudança no padrão de temperatura do planeta ao longo dos anos. A gente vê que era um padrão que oscilava significativamente, até que a gente entra num período de estabilidade no final dos últimos 1000 anos aqui, que a gente chama do período do Holoceno, né? E o período do Holoceno, essa estabilidade climática, foi o que garantiu que a gente pudesse se desenvolver, que a civilização humana pudesse se desenvolver, fazendo com que a gente tivesse hoje o mundo como a gente o conhece, né? A grande questão em relação ao Holoceno é que quando a gente dá mais um foco em relação ao Holoceno, a gente percebe uma modificação no padrão dessa estabilidade que nos garantiu o desenvolvimento da vida como a gente o conhece. Então, quando a gente olha hoje, a gente vê uma aceleração, né? A gente vê um crescimento, uma tendência de alta após a década de 50, mostrando que a temperatura do planeta está subindo, né? Que os padrões de oscilação de temperatura estão ficando oscilando cada vez mais para o alto. Isso convencionou-se a chamar de o antropoceno, né? E essas mudanças climáticas, ou a crise climática, como a gente o chama hoje, ela traz como consequência, segundo o relatório do IPCC, uma intensidade de eventos extremos, uma maior frequência e maior intensidade de eventos extremos climáticos, o que vai desregular todo aquele padrão de operação que a gente conversou aqui logo no início, né? A grande aceleração que se refere a esse período do Antropoceno foi um trabalho desenvolvido pelo Rockström e principalmente pela equipe do Centro de Resiliência de Estocolmo, em que eles conseguem perceber essa oscilação dos padrões de temperatura. Eles conseguem perceber que eles se refletem em grandes indicadores, tanto socioeconômicos quanto indicadores planetários, mostrando que a grande aceleração e o período ao qual se chamou Holoceno, ele está sofrendo uma modificação muito significativa, entrando hoje no que a gente chama do período do Antropoceno, no qual o ser humano é o principal fator de modificação do clima e da vida na Terra, né? O trabalho do Rockström traz a ideia dos limites planetários. Então, como a gente estabelece limites para que a gente possa criar um espaço seguro para a operação, ou seja, um espaço seguro para que a gente possa desenvolver nossas atividades humanas. Então, são basicamente uma estratégia de desenvolver limites de permissão para que esses grandes indicadores não continuem a interferir dentro do clima do planeta e garantindo que a gente se mantenha dentro do Holoceno, né? Esses efeitos da crise climática a gente já listou, né, como aumento das precipitações ou eventos climáticos extremos como ciclones bomba, secas pronunciadas, chuvas muito concentradas. Todos esses são eventos que vão nos levar não só
a uma busca pela retorno ao Holoceno, ou seja, buscar reduzir os nossos impactos para o planeta, mas a gente também precisa passar por uma etapa de adaptação. Então, a gente precisa desenvolver a resiliência dos nossos empreendimentos e, principalmente, a resiliência dos nossos sistemas socioecológicos. E é justamente um pouco do que se trata esse trabalho, de entender a compreensão de como que as mudanças climáticas e a crise climática têm afetado a operação de um sistema autônomo de abastecimento de água e esgoto, e como a gente pode, a partir dessa compreensão, trazer elementos que vão buscar maior resiliência para a operação do sistema e como que ele vai se adaptar a essa nova realidade, com uma ferramenta de tomada de decisão que permite que ele possa identificar os seus riscos e atacar os seus riscos de forma mais ágil e mais eficiente. Aqui a gente fala aqui um pouco sobre os conceitos de resiliência, os conceitos de mudança do clima, de segurança hídrica, são conceitos muito comuns para o público da ABS, então acho que a gente não precisa gastar muito tempo falando sobre eles. Eu acho que o mais importante é a gente entrar de fato dentro do estudo que a gente desenvolveu. O objetivo do estudo tem o desenvolvimento dessa matriz de riscos para monitoramento e suporte à tomada de decisão. O estudo piloto foi realizado no município de Guanhães, que está na bacia hidrográfica do Rio Doce, com uma estimativa populacional de 34 mil habitantes, segundo o censo de 2021 do IBGE, e um município que atende a mais de 20 cidades, é um grande hub regional, e que tem a agricultura como destaque, a indústria de laticínios e a mineração também como suas atividades econômicas principais. Aqui só uma localização geográfica do município, frente à bacia do Rio Doce. O município de Guanhães, ele pertence à bacia do Rio Doce e ele está na bacia na verdade, o ponto de captação de água está no tributário do Rio Corrente Grande, que é o Ribeirão Graipu. Então, a microbacia a qual a gente trabalhou é justamente a microbacia do Ribeirão Graipu, que é onde está justamente o ponto de captação do SAAI. O projeto ele envolve algumas dimensões, então a gente envolve a dimensão hidrológica, a dimensão de uso e ocupação do solo, qualidade da água, vulnerabilidade climática. A partir do estudo e compreensão dessas dimensões, a gente conseguiu construir essa matriz de risco, que depois tem se desenvolvido numa ferramenta de tomada, uma ferramenta de suporte à tomada de decisão. Bom, para hidrologia, vou chamar aqui a Mariana para poder continuar a apresentação aqui com vocês. Bom, então, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Vou falar, então, um pouquinho da parte de hidrologia desse projeto, tá? A gente realizou os estudos hidrológicos basicamente para entender a disponibilidade hídrica dessa bacia de Guanhães, do SAI. E o primeiro passo para essa disponibilidade hídrica é o cálculo da oferta hídrica, então da Q710. Para isso, a gente fez uso de um modelo regional, porque a gente não conseguiu recorrer à série de dados de vazão medida do SAI. Esses dados eles eram insuficientes para a gente realizar a análise de frequência, então a gente partiu para o modelo regional, para a definição dessa oferta hídrica. Para esse modelo regional, a gente utilizou, então, 4 bacias, como a gente pode ver aí destacadas em cores. A gente tem a bacia do Rio Corrente Grande, que o Fred mencionou, do qual o Ribeirão Graipu faz parte, da qual. A gente utilizou o Rio Guanhães, o Rio do Peixe e o Rio Santo Antônio. Essas bacias são bacias próximas da região da captação do SAI, e elas tinham séries de dados suficientes para a gente fazer uma análise estatística. Então, a gente utilizou essas 4 estações pluviométricas para a gente definir nossa equação regional. Está aí destacado em... Só um minutinho, Fred. Está destacado em preto, a delimitação, então, da bacia de interesse, a bacia da captação do SAI, e esse ponto de captação é justamente o nosso exultório da bacia, onde a gente tem interesse de medir a vazão. Bom, a primeira análise que a gente fez nas estações pluviométricas, então, foi a definição, o traçado de curva de permanência. A gente definiu períodos, dividimos aí em décadas, a série de dados de vazão medida que a gente tinha para cada estação, com exceção do último período analisado, que a gente não tem a década completa, a gente tem aí de 2010 a 2017, e a gente tentou buscar alguma tendência, alguma redução, algum aumento, alguma coisa que pudesse nos dar informação sobre a vazão média da região. E o que a gente pode observar nesses gráficos, que de pronto a gente consegue ver, é a redução das vazões da década de 2010 a 2017,
cuja curva, né, está bem abaixo das demais décadas anteriores. E para isso a gente tem algumas hipóteses, né? A primeira hipótese é sobre a crise hídrica de 2014-2015, que pode ter afetado essas médias de vazão da região, e também pelo fato, né, da década estar incompleta. Como a década está incompleta, a força, né, que essas décadas de esses anos de crise ganham é um pouquinho maior. Então, essa foi uma análise inicial para a gente entender mais ou menos como está o comportamento de vazões dessa região. E aí, em seguida, a gente partiu para a definição da oferta hídrica. Para a gente calcular a oferta hídrica, a gente partiu, então, para a correção das curvas-chave, né, das vazões diárias dessas estações pluviométricas. Em seguida, a gente fez um tratamento estatístico nos dados de vazão medidos e ajustamos aos dados de vazão a distribuição de Weibull. Essa distribuição ela nos permite, né, definir a Q710 e a Q3010 de cada estação. Plotando esses dados, né, numa tabelinha resumo, a gente tem esses dados. Vocês notam que as áreas de drenagem têm uma variação muito grande, de 279 quilômetros quadrados, a gente tem, na Conceição do Mato Dentro, a gente passa para uma de 1.518 quilômetros quadrados, né, com essa estação Senhora do Porto, mas definidos aí, então, os quantis de Q30 e Q7, a gente consegue definir as vazões específicas de cada área de drenagem. Então, a gente divide, né, a vazão pela área, a gente consegue a vazão específica. E aí, para plotar a nossa curva regional, a gente plota, então, a vazão específica versus a área de drenagem. A gente nota aí, eu destaquei em vermelho, o pontinho do SAI, né? Isso aí é devido a uma calibração que a gente conseguiu utilizar, fazer, né, aplicar a nossa curva regional. A gente pegou alguns dados do SAI para utilizar para essa calibração, e finalmente a gente consegue chegar nessa equação que representa aí, né, a tendência de comportamento regional dessas nossas 4 bacias próximas. Então, com essa equação, a gente conseguia definir a vazão Q710 de oferta hídrica do SAI, né? Pegando ali os 69 quilômetros quadrados da área de drenagem da nossa bacia do SAI, a gente define nossa vazão específica e, em seguida, nossa Q710. Pode passar, Fred. Então, aí, para essa região de Minas Gerais, a gente sabe que a oferta hídrica legal é 50% da Q710, e foi essa oferta hídrica que a gente utilizou para o cálculo da disponibilidade hídrica. Então, aí só um resumo, né, dos cálculos do memorial que foi feito. Nossa bacia tem 69 quilômetros quadrados e a nossa oferta hídrica final é esse 250 metros cúbicos por hora. E a gente sabe que disponibilidade hídrica é uma subtração simples entre oferta hídrica menos a demanda hídrica da bacia. Então, essa demanda hídrica a gente conseguiu pelos dados do IGAM, os dados estaduais. A gente tem os dados de uso prioritário e demanda total da bacia, e aí a gente chega nesse valor da segunda tabelinha, que é 329 metros cúbicos por hora. Então, fazendo o cálculo da disponibilidade hídrica, 250 menos o 329, a gente obtém uma disponibilidade hídrica negativa. O que isso diz para a gente, né? Logo suscita a pergunta, isso não existe, não faz sentido físico ter uma vazão negativa. No entanto, a gente parte para as nossas considerações finais. Esse valor é um indicativo, ele não pode ser encarado como um valor absoluto. Por quê? Porque existem limitações ao processo de definição dessa vazão de oferta. Pode passar, Fred. Quais são essas limitações? Primeiro que a gente não utilizou diretamente os dados medidos do SAI, né? A gente utilizou um modelo regional para a definição da oferta hídrica, isso pode minimizar um pouco a nossa oferta, e em seguida a gente tem que, uma seguinte limitação é que os valores das outorgas oficiais, eles podem ser superiores ao que realmente é captado. Então, eu solicito uma outorga de X, mas, na verdade, eu capto efetivamente um pouco menos, né? No entanto, para o cálculo da disponibilidade, a gente utilizou os valores oficiais do IGAM. Então, essas são 2 limitações importantes do estudo, né? Para aprofundamento, para aprimorar esse estudo, seria interessante a gente utilizar uma série de dados medidos, né? Que possibilitasse esse tratamento estatístico, mas nesse caso não foi possível por falta de dados. Deixa eu passar, Fred. Outra consideração final dessa etapa de estudos hidrológicos é que a gente vê que houve, sim, redução de vazão no município de Guanhães, né? E, principalmente, a gente vê que esse comportamento é regional, né? Esse comportamento está sendo visto nas 4 bacias próximas à região de captação,
e isso é preocupante. Ressalta-se que no último período analisado, que foi o que teve a maior queda, né, de vazões médias ali na nossa curva de permanência, a gente tem uma década incompleta, a gente tem apenas 7 anos e não 10, como os demais períodos, e também que foi uma década de crise hídrica em 2 anos seguidos, e que atingiu principalmente a região sudeste, e da qual, né, o município de Guanhães foi, assim, sofreu, né? Então, temos essas considerações do estudo hidrológico. Agora eu vou passar para minha colega Clara, para ela dar sequência aí na parte de qualidade da água. Obrigada. Boa noite, gente. Então, quando a gente fala de segurança hídrica, além da gente falar da quantidade de água, a gente tem que também falar da qualidade de água. Ela tem que ser compatível com o uso desejado. E, para isso, a gente entende que há diversas alterações naturais e antrópicas que podem exercer influência nessa qualidade. E, para isso, a gente precisa de dado para entender como que está a situação. A gente utilizou, então, 2 fontes de dados, uma no Ribeirão Graupé, que é de captação que o próprio SAI capta e faz análise dessa água, e outra é a estação de monitoramento do IGAM. A mais próxima que a gente achou é esse pontinho amarelo, bem ajusante do Rio Corrente Grande. Esse é o laranja, esse, quase na confluência com o Rio Doce, e aí ele abrange toda essa área, com todos esses outros municípios, e aqui essa área preta, com esse pontinho laranja, é a área de drenagem de Guanhães. Então, a gente vê que não é tão representativo, mas foi a estação mais próxima que a gente encontrou. E aí, para todos os dados que a gente obteve, a gente comparou com a legislação vigente, que é a Resolução CONAMA 357, também a deliberação normativa do COPAN e do CRH de 2008. Pode passar, por favor, Fred. Aí, falando primeiro dos dados do SAI, eles têm dados de 2009 até 2015, mais ou menos anual, alguns têm um pouco mais de dados, e de 2015 até 2021 eles têm frequência semestral. Aí, nesse período, a gente conseguiu fazer a análise entre período seco e período chuvoso. E o que a gente observou é que para ferro dissolvido, manganês, fósforo total, oxigênio dissolvido e DBO, diz respeito a os parâmetros estavam fora do previsto na legislação. Ferro dissolvido, inclusive, a média dele estava fora, estava acima, e para o manganês, no período chuvoso, também a média ficou acima. Os outros foram algumas medições. E aí tem um estudo do diagnóstico... Pode voltar, Fred, por favor. Do diagnóstico da área de captação, que ele identifica agropecuária como Fred falou na caracterização, e alguns proprietários eles indicaram usar herbicida ou fungicida e também identificaram o lançamento de esgoto in natura e, mais recentemente, mineração de minério de ferro, que são todas atividades que podem impactar nesses resultados. Pode passar, por favor, Fred. Agora, já para a estação do IGAM, que fica no Rio Corrente Grande, ela foi implantada em 1999, então a gente tem dados de 2000 a 2019, e foi analisado o IQA, contaminação por tóxicos, o índice de estado trófico e indicação de contaminação. O IQA, em geral, a gente vê que ele fica entre bom e médio, lembrando que o parâmetro mais alto é o excelente, e contaminação por tóxicos a gente vê 4 anos, que deu um valor alto, 2 médio, mas a maioria foi satisfatória. E analisando os dados brutos, o que a gente vê... Pode voltar, Fred. A gente vê que os parâmetros que mais desrespeitaram a legislação foram coliformes, termotolerantes, Escherichia coli, fósforo e fosfato total, turbidez e ferro dissolvido. Pode passar, Fred, por favor. E aí, só para concluir, do Ribeirão Graupé, a gente vê que tem poucos dados, então é difícil fazer uma análise mais robusta, e para isso a gente precisa de aumentar o monitoramento, a frequência de coletas e também os parâmetros coletados, como começar a coletar, fazer a análise de Escherichia coli. E o que mais chamou a atenção foram as medições de ferro dissolvido, que das últimas 12 amostras desde 2015, 10 estavam fora do padrão. Isso pode ser em função da mineração que a gente identificou, e todos os usos também podem
exercer influência na qualidade. E para a estação do Rio Corrente Grande, do IGAM, a gente, em função dos parâmetros, eles podem ser advindos de lançamentos de esgoto doméstico e industrial também, agropecuária, mineração e erosão. Mas, nesse caso, tem a ressalva de que diversos outros municípios contribuem para esse ponto. E aí, no final, a conclusão que a gente tira é a importância do monitoramento para entender como está a qualidade da água nesse momento, em função do impacto que isso tem, tanto ambiental, quanto para o tratamento de água e os custos envolvidos nisso. Pode passar, Fred, por favor. E, depois de qualidade, é importante a gente também entender o uso e ocupação do solo em função do impacto que isso tem, tanto para a disponibilidade hídrica quanto para a qualidade das águas. Então, a gente tentou avaliar como se deu a transformação do uso e ocupação ao longo dos anos, desde 1985 até 2020, que é a disponibilidade de dados, e é um período quase coincidente com a análise hidrológica que a gente fez também. Pode passar, por favor, Fred. Aí, para isso, a gente usou dados do Map Biomas, que usa dados do Landsat, com a resolução de 30 metros, que é compatível com a área de drenagem que a gente tem. A gente avaliou, então, a cada 5 anos. Aqui a gente consegue ver os 2 municípios, Sabinópolis, mais ao norte, e Guanhães, mais a sul, dividindo a bacia quase de forma diagonal. O pontinho preto ali, o exutório da bacia, que é o ponto de captação. E, de cara, a gente consegue ver 2 usos predominantes, que são a floresta e a agropecuária, como a gente já tinha falado da importância dela para a atividade econômica do município. E a gente consegue ver também, nos últimos anos, o surgimento de outros usos, como a floresta plantada e uma área não vegetada. Aí, pode passar, por favor, Fred. Para entender melhor, a gente também fez uso de tabela e de gráfico. Então, a gente consegue ver claramente, lembrando que, nesse gráfico, o eixo de área está em escala logarítmica. A gente consegue ver com muita clareza a predominância de floresta e agropecuária, e com pequenas variações, a gente consegue ver um pequeno aumento de massas de água. A gente consegue ver, desde 1995, o aumento de floresta plantada e também um pequeno período que foi identificado um afloramento rochoso. Pode passar, por favor, Fred. Então, como conclusão, a gente tem que, em todo esse período, as mudanças de uso do solo foram muito sutis e, em todo o tempo, a gente teve uma grande predominância da atividade agropecuária, que já existia antes de 1985. E um ponto interessante é que a gente percebe um leve aumento da formação florestal. Isso pode ser em função do programa Graipu Água e Vida, que é um programa iniciativa do SAI de Guanhães. Ele foi implantado em 2006, e ele tem diversas atividades de monitoramento de qualidade e quantidade de água, de cercamento de nascente, de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas e até de educação ambiental. Então, ele pode estar surgindo efeito nesse ponto. A gente viu o aumento de área relativa a rios e lagos, que pode ser em função de represamento de curso d'água. O ponto de área não vegetada que a gente identificou, a gente conseguiu cruzar com imagem de satélite e identificar que é a mineração, que a gente comentou sobre minério de ferro. E, por fim, os 2 municípios onde está inserida a bacia de captação, que é Sabinópolis e Guanhães, a gente conseguiu ver que o crescimento da mancha urbana deles não se dá no sentido da bacia de captação, o que é um ponto positivo. Então, esses foram todos os pontos que a gente observou por meio da análise de uso-ocupação do solo. Agora eu vou passar para a Sofia, e vai falar de vulnerabilidade climática. Bom, e para concluir, né, essas análises foram realizadas no estudo, como o Fred contextualizou muito bem no início, a gente fez uma análise da vulnerabilidade climática, entendendo que, assim, um ponto, elas são complexas, mas já são observados eventos extremos e eles têm sido mais recorrentes. Existe uma variabilidade climática natural,
mas tem aquela que está sendo causada pelas ações humanas no planeta, né? Isso também influencia a disponibilidade hídrica. Por exemplo, em secas prolongadas, a vazão vai diminuir, dificultando os usos da água, e em eventos de fortes precipitações, a gente pode ter uma turbidez elevada da água que vai dificultar o tratamento. Então, a gente quer avaliar dos dois extremos, assim. Pode passar, por favor. Inicialmente, assim, a região centro-norte do estado de Minas, onde se encontra a cidade de Guanhães, o último relatório do IPCC, que foi lançado no final do ano passado, ele demonstrou uma alta confiança de aumento dominante da duração de seca para os próximos períodos. E também o monitor de secas, que é feito pela Agência Nacional de Água e Saneamento, em parcerias com órgãos estaduais, ele já vem identificando periodicamente a atuação, né, de uma seca fraca e até alguns outros graus na cidade na região do município. E aí a gente está ilustrando o período seco do ano de 2021, entre março, abril, maio e junho, que a gente vê essa onda aí de seca fraca avançando. Então, já é uma realidade identificada. Pode passar. E aí, no nosso estudo, a gente buscou comparar duas metodologias para entender, né, as influências desses eventos extremos na precipitação da região. Uma seria a avaliação de uma série histórica da Estação Pluviométrica de Guanhães, que está ali bem próximo da área de captação, e um comparativo para essa mesma localização da estação, considerando um cenário de mudança do clima, e aí foi adotado o modelo climático EDA-RAD-GEM 2, ele é um entre alguns modelos climáticos existentes, mas estudos já verificaram que ele se faz aderente à América do Sul e à região sudeste do Brasil, com o cenário de emissão RCP 8.5 para um período futuro de 2031 a 2070. E ambos esses conjuntos eles foram submetidos a uma análise de frequência das chuvas máximas anuais, para a gente tentar relacionar a magnitude dos eventos com a sua frequência de ocorrência. E aí, esse cenário, né, RCP 8.5, ele é considerado como pessimista, né? Esses RCPs, eles são cenários de radiação, forças radioativas, e eles são do relatório anterior, do IPCC, e eles não incluem projeções socioeconômicas. Pode passar, por favor. E as estimativas utilizadas, elas foram, do cenário futuro, elas foram disponibilizadas para a frequência diária e obtidas pela plataforma Projeta, desenvolvida pelo CPTEC-INPE. E antes de ser realizada a análise de frequência, foi feita uma correção de tendência, porque essas saídas dos modelos climáticos, elas costumam ter alguns erros sistemáticos e, às vezes, elas não estão adequadamente regionalizadas por conta do nosso estudo. Então, é recomendado fazer essa correção de tendência para utilizar em modelos hidrológicos, também para diminuir as diferenças e incertezas entre os dois cenários, o cenário histórico, né, e o cenário futuro, que são os dois comparativos. Pode passar. Para essa correção de tendência, foi utilizado o software Climate Model for Hydrological Modeling, sendo aplicado o método Linear Scaling, que ele é indicado para trabalhar com dados de precipitação, e ele funciona com base nessas duas equações, que ele basicamente ele vai fazendo uma correção com base nas médias mensais. Então, ele pega ali os dados para esse cenário futuro, para o modelo climático, né, a gente consegue tanto pegar um cenário futuro como um cenário coincidente com a nossa série histórica. Então, é feita ali uma comparação das médias mensais para esses dois períodos, né, para os mesmos anos, e essa mesma correção é aplicada para o cenário futuro. E depois, então, de ter sido feita a correção, a gente tinha essas duas séries de dados, do período histórico e do período futuro. E aí, o primeiro gráfico, ele mostra para a gente as precipitações acumuladas anuais, e indicando uma tendência, né, para cada um dos períodos. E a gente vê que a série histórica ela já tem uma tendência de diminuição, e essa série futura, mesmo depois de corrigida, ela apresenta uma tendência ainda mais inclinada, né?
E a segunda tabela, ela é um comparativo da diferença percentuais dos quantis de precipitação do cenário climático para o cenário histórico. E a gente vê que para os maiores tempos de retorno, o cenário climático, esses quantis estão sendo maiores, então chegando aí na faixa de 20% superiores. E a conclusão dessa análise é que, ao mesmo tempo em que se observa uma tendência de decrescimento da precipitação anual acumulada, percebe-se que os eventos de maior tempo de retorno serão mais intensos, o que, juntamente, assim, analisando essas duas informações, pode significar que a gente pode ter períodos de secas mais prolongados e eventos chuvosos mais intensos. Isso não é bom, né, para a segurança hídrica. E agora eu volto a palavra para o Fred. Obrigado, Sofia. Bom, então a gente vê que as nossas dimensões de análise, elas servem para a gente compreender o cenário ao qual a gente está trabalhando, o cenário existente, né, o cenário existente atual e o cenário futuro. E a partir desse cenário a gente percebe redução das vazões nas últimas décadas, indicativo de conflito pelo uso da água, alterações na qualidade da água e diminuição no volume de precipitação. Todos esses são fatores que impactam diretamente na garantia de segurança hídrica e sustentabilidade para qualquer atividade, mas principalmente para a atuação do sistema autônomo de abastecimento de água, né, uma vez que ele é altamente dependente do recurso e que ele precisa estar preparado para poder garantir a disponibilidade hídrica e manter a segurança econômica e desenvolvimento da região, né? Então, para isso, a gente desenvolveu uma matriz de risco baseada nessas dimensões aos quais a gente avaliou, né? Só para a gente lembrar, assim, a gente sempre trabalha com o conceito de que risco é o efeito da incerteza nos resultados, né? Então, para a construção da matriz, a gente descreveu quais seriam os possíveis riscos associados à captação de água superficial operada pelo SAI e, consequentemente, a segurança hídrica de Guanhães. E a gente criou 5 categorias de risco, né? A gente criou riscos financeiros, riscos físicos, operacionais, regulatórios e legais e reputacionais, porque isso ajuda a gente a compreender também qual que é a dinâmica, ou seja, qual que é a categoria de risco que está mais atuante e como que a gente atua para cada uma delas, né? Para que a análise de risco, ela sempre é uma análise subjetiva, ela parte de uma interpretação do analista de risco frente às informações e dados que foram disponibilizados. Então, é interessante porque, ao mesmo tempo que a gente tem, na análise das dimensões, análises baseadas num método científico de análise, com testes estatísticos, etc., para a parte da análise de risco, a gente já entra um pouco mais na componente da subjetividade, em que a gente vai projetar cenários, a gente vai projetar possibilidades e riscos, e a partir desses riscos a gente vai começar a mensurar e tentar quantificar qual que é o tamanho desses riscos potenciais. Então, para isso, para que a gente também reduza um pouco dessa subjetividade do analista de risco, a gente estabelece critérios. Então, primeiro, critérios de probabilidade e viabilidade de ocorrência desses riscos, né? Então, eu vou ter uma escala de 1 a 5, de improvável a frequente, e aí essa escala que vai de nunca ocorreu ou ocorreu há mais de 4 anos até ocorreu nos últimos 5 meses como mais frequente, ela foi calibrada junto com a equipe do SAI, porque, na real, uma análise de risco, a gente precisa, depois de definir os critérios, calibrar esses critérios junto com quem tem mais informações históricas sobre o assunto, né? Então, por isso que a gente depois fez essa calibração com eles. Já os critérios de magnitude, a gente definiu critérios para cada uma das áreas. Então, assim fica mais fácil da gente definir, e quando você fizer uma segunda análise, porque a análise de risco, ela recomenda-se por boa prática que ela seja feita anualmente. Quando se for feita uma segunda análise, tendo os critérios definidos, a tendência é que a gente suavize os vieses e as interpretações muito subjetivas de cada um que está estabelecendo. Então, vou só dar um exemplo aqui, por exemplo, quando a gente fala de risco financeiro, a gente coloca como muito baixo o impacto em menos de 2% do faturamento, enquanto que um risco muito alto é um impacto entre 10% e 12% do faturamento. Em relação ao operacional, por exemplo, a gente fala que uma parada de 5 horas é um risco muito baixo, enquanto que uma parada de 1 semana é um risco muito alto, né? Tem uma magnitude muito alta. Então,
Esses critérios eles são por empreendimento, então cada empreendimento vai precisar estabelecer os seus critérios, cada um trabalha com a sua análise e a sua régua de risco, e à medida que você vai trabalhando a análise de risco, você vai ganhando mais confiança e mais capacidade em definir critérios cada vez mais assertivos, né? Então, para cada um deles, a gente definiu esses critérios, e depois esses critérios eles são trabalhados numa matriz simples de magnitude e probabilidade, né? E aí aqui o interessante de trabalhar com uma matriz de magnitude e probabilidade é que a gente pode estabelecer diferentes escalas de tomada de decisão já de uma vez, né? Então, por exemplo, eu posso estabelecer que os riscos acima de 20 a 25, né, é o produto entre um vezes o outro, se eles estão a 20 a 25, eu posso considerá-los como intoleráveis. Então, são riscos que eu preciso atuar imediatamente, porque são riscos muito elevados. Enquanto que os demais eu posso estabelecer, por exemplo, como riscos altos, riscos toleráveis ou riscos baixos, né? Então, a dimensão de como que cada um vai usar essa escala, né, ou como que cada um vai colorir a sua matriz de risco, vai variar também muito de acordo com o apetite de risco que cada um vai ter na hora de fazer a sua análise e na sua tomada de decisão. A partir da classificação, a gente vai planejar as ações a fim de prevenir e mitigar. Então, o que a gente fez também? A gente adotou a premissa de estabelecer uma ação de prevenção e uma ação de contingência. Ações de prevenção são aquelas que o próprio nome já diz. A gente vai atuar para prevenir que aquele risco não aconteça. Então, a gente vai tentar buscar formas de prevenção do risco ou atuando de modo a encerrar aquele risco, né? Ou seja, acabar com aquele risco completamente. Enquanto que as ações de contingência são as ações que eu tomo quando o risco ocorre. Então, se o risco acontece, o que eu tenho que fazer? Qual o meu protocolo? Qual que é o meu, o que eu preciso fazer imediatamente? Então, para esse trabalho, a gente definiu ações de prevenção e contingência para cada um dos riscos. A nossa matriz foi toda construída em Excel para facilitar o acesso também, né? Mas ela pode ser modificada e pode ser utilizada conforme a matriz de risco da própria organização. E aqui a gente optou por definir a ação de prevenção e contingência para todos os riscos. Mas se você, fica a critério também você definir, por exemplo, que para os riscos médios ou os riscos elevados, eu vou estabelecer a ação de prevenção e contingência. Para os demais eu não preciso. Então isso também fica a critério de cada um na sua definição. Então, aqui é um exemplo de como que ficou a nossa matriz de risco, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, assim, quando a gente fala, por exemplo, de um risco que a gente classificou como físico, né, que seria a redução da oferta hídrica na bacia hidrográfica do Ribeirão Guaipu. A gente tem como um possível impacto desabastecimento no município e a perda de confiabilidade na prestação de serviços do SAAI. Ele foi avaliado com uma magnitude de 5 e uma probabilidade de ocorrência de 3, fazendo um resultado de 15, né, uma magnitude, um resultado final de risco de 15. Para esse risco, você vai ter justificativas de por que você avaliou. Então, é um longo tempo de estiagem na região, redução das vazões já observadas nas estações pluviométricas. Tudo isso fez com que a gente tomasse essa decisão para valorar esse risco dessa maneira. E aqui ações de prevenção e contingência que podem ser tomadas, como busca e cadastro de fontes alternativas, estudo de disponibilidade e qualidade de água subterrânea, manobras de rede, acionamento de meios de comunicação para aviso à população. Enfim, a gente vai ter sempre ações que nos ajudam a ser mais assertivos e mais precisos quando o risco acontece, se ele acontecer, e ações para que ele não aconteça de forma nenhuma. Então, a gente sempre atua dos dois lados, né? O interessante da matriz de risco, que é um diferencial, é a gente também forçar a descrição, por exemplo, eu forço a descrição dos possíveis impactos e a justificativa de por que eu valorei o risco, de novo, como forma de redução de subjetividade e viés. Então, é sempre essa busca para a gente garantir que a matriz seja feita da maneira mais objetiva possível, mesmo considerando que riscos é uma análise completamente subjetiva e interpretativa. Bom, como considerações finais, né, a gente sabe que existe um indicativo de conflito pelo uso da água, a gente sabe que essa é uma tendência dos riscos globais já mapeados. No relatório feito pelo Banco Mundial do ano de 2021, a gente tinha que o conflito do uso da água seria um dos temas mais relevantes e importantes a serem abordados pelas corporações nos próximos anos. Então, a gente sabe que esse é um tema muito relevante.
A segurança hídrica também é um tema que está cada vez mais na agenda das grandes corporações, uma vez que a gente está vendo que o cenário de crise climática tem se confirmado e tem se mostrado cada vez mais desafiador para as operações. Então, considerando todo esse contexto, é muito importante que a gente tenha, além de monitoramentos frequentes, a gente tenha mais fundamento na tomada de decisão, a gente esteja mais capacitado a tomar as melhores decisões. Porque uma coisa que a gente percebe também, quando a gente avalia eventos extremos, desastres, acidentes, crises, etc., a gente percebe uma dificuldade muito grande na tomada de decisão. Então, às vezes, a gente demora para tomar uma decisão que precisava ser tomada rápida, ou a gente toma uma decisão errada e ela acaba agravando um problema, ou a gente fica completamente perdido e não sabe qual decisão tomar. Então, se a gente já sabe que eventos extremos vão acontecer com mais frequência e com mais intensidade, a gente precisa estar preparado. E para a gente estar preparado, a gente precisa fazer esse exercício de projetar o futuro, buscando definir bem as nossas ações de prevenção e buscando definir bem as nossas ações de contingência. É só assim que a gente vai conseguir navegar com uma certa tranquilidade dentro dessa turbulência que a gente está vendo pela frente. A matriz de risco é uma ferramenta importante para controlar o monitoramento e essas ações, e ela que vai ajudar e auxiliar a garantir a segurança hídrica e a sustentabilidade da atuação do SAAI de Guanhães. Ela não é a única, né, gente? Assim, a matriz de risco ela é só uma matriz em Excel, ela depende das ações serem executadas e das ações serem monitoradas. Então, isso também é importante a gente lembrar que você não pode, o trabalho não para aqui, ele começa aqui. Ele começa na hora que a gente entende os riscos e depois ele continua no desenvolvimento, nas ações e no investimento para esse processo funcionar como um todo. Bom, aqui algumas das nossas referências, e antes da gente encerrar, a gente só queria mostrar para vocês um pequeno vídeo do que a gente já desenvolveu em relação à ferramenta tecnológica, porque, por enquanto, o que vocês viram foi todo um estudo que foi elaborado, mas a gente já tem uma ferramenta tecnológica que que vai buscar congregar todas essas informações que a gente viu de uma maneira mais online e mais interessante. Então, vou compartilhar aqui novamente a minha tela para que a gente possa ver. Aqui é um vídeo de como que está funcionando hoje o nosso sistema de suporte à tomada de decisão. O vídeo ele não tem áudio, tá, gente? Mas é só para a gente poder mostrar como que é a ferramenta. Então, todas aquelas dimensões que a gente falou, elas estão sendo hoje trabalhadas online, então a gente buscou conectar os bancos de dados das análises que a gente fez e a gente faz o computador fazer as análises para a gente de uma forma automatizada, de modo que a gente consiga avaliar todas essas informações em tempo real, mesmo sabendo que os dados não têm uma atualização tão frequente, ter essa avaliação em tempo real nos permite fazer diversos tipos de análise e calibrar nossa matriz de risco à medida que a gente achar necessário, né? E a gente pode sempre também trazer novas ferramentas, a gente pode trazer novos parâmetros, tudo isso para que a gente tenha uma análise cada vez mais robusta dentro da análise de risco. Aqui a gente, né, mostrando como que a gente pode manipular os gráficos, enfim, como que a gente consegue avaliar isso de uma maneira mais profissionalizada, né? E aqui um ponto interessante que é buscar as outorgas, né, de forma automática. Então, essa é uma situação que privilegia, por exemplo, operações como a do SAI, que consegue começar a perceber se as outorgas próximo ao SAI ou próximo aos pontos de captação, ou as outorgas em geral, dentro da bacia estão aumentando, diminuindo, né? Tudo isso permite que se consiga tomar uma decisão melhor e a gente consiga melhorar a capacidade de operação dos nossos empreendimentos. Muito obrigado. Essa é a nossa apresentação. Muito obrigada, Fred. Parabéns para vocês todos, Fred, Mariana, Clara, Sofia, que apresentaram, Vitor também. Muito trabalho, muito legal, né? Mas é muito interessante, assim, existirem os dados, né? Vocês poderem trabalhar com esses dados que estão disponíveis, buscar alguma coisa a mais, mas mais interessante é vocês conectarem isso tudo para poder ajudar nessa tomada de decisão, nessas ações assim, de prevenção ou de remediação, como vocês estão falando, de
contingência, né? É uma ferramenta importantíssima, né? Vocês estão trabalhando isso para Guanhães? Foi um estudo de caso, é a primeira experiência, ou vocês têm outra com outro município, ou outro SAI? Dentro da Hidro-BR, a gente já tinha trabalhado com análises parecidas, né? Então, assim, a gente tem cada uma daquelas dimensões, a gente já trabalhou em algum serviço, a gente já fez aquilo de alguma forma, mas de forma isolada. Então, para o SAI de Guanhães, a gente juntou todas essas análises e trouxe a matriz de risco. Então, foi o primeiro piloto, foi o primeiro estudo de caso. Mas cada uma daquelas dimensões, a gente já tinha trabalhado de alguma forma para algum outro projeto. Às vezes, duas dimensões juntas, uma dimensão separada, mas as dimensões a gente já tinha o know-how de trabalhar. O que a gente fez foi juntar elas e, a partir delas, conseguir extrair as informações para fazer a análise de risco. Então, foi olhar para algo que a gente já fazia de uma forma diferente. Né? Muito bem. E vocês, essa ferramenta, ela é utilizada também para fazer um trabalho assim, com a comunidade? Vocês têm como traduzir essas informações para fazer um trabalho de sensibilização, de conhecimento, por exemplo, se tiver que reduzir consumo de água, né, que essa é uma alternativa, né, como demonstrar para as pessoas, para a comunidade em geral, a importância disso, né? Com certeza a ferramenta vai ajudar bastante, Flávia, porque assim, uma coisa que a gente precisa, né, assim, a gente precisa sempre trazer a comunidade quando a gente está falando desses recursos coletivos, né? O meio ambiente é um direito de uso coletivo, então quanto mais a gente traz a comunidade para participar da regulação e da gestão desses serviços ecossistêmicos, fica muito mais, a gente tem uma eficiência maior. A grande dificuldade que muitas vezes a gente tem para trabalhar com a comunidade em geral é por não ter a informação, às vezes, muito bem trabalhada ou informação de fácil acesso. Então, basta a gente perceber assim, ali a gente teve que fazer uma grande manipulação de dados, né, e várias análises estatísticas complexas para a gente poder compreender que a disponibilidade hídrica está caindo, que isso tem implicações sérias para dentro do município e tal. Então, de fato, se a gente, a partir da ferramenta, a gente consegue, sim, junto com a ferramenta, por exemplo, trazer a comunidade para compreender um pouco melhor do que está acontecendo e entender com mais profundidade a realidade da disponibilidade hídrica do município, porque, via de regra, ou ela está numa área urbana e aí ela geralmente não tem muito contato com esses assuntos, né, de disponibilidade hídrica, porque ela tem a água chegando para ela pela via concessionária e sem muita discussão sobre o assunto e tal, ou ela está na área rural, em que ela vai fazer solicitações de outorga, etc. E ali talvez ela tenha até um pouco mais de contato, porque às vezes ela vai ter uma outorga barrada porque um vizinho já pediu uma outorga muito grande, e ela vai falar, poxa, mas ele pode e eu não posso. Quer dizer, ali ele já começa a ter um pouco desse relacionamento, né? Mas na área urbana a gente ainda tem muito pouco, a gente tem a reclamação, né? Tipo, ficamos sem água, nossa, está muito frequente que a gente está ficando sem água aqui no bairro e tal, mas ainda assim de uma forma muito isolada e pontual. Né? Se a gente consegue trazer essa informação de uma forma mais palatável e para que o usuário possa ser também um ente, vou dizer assim, fiscalizador, né? ele possa acessar uma plataforma dessa e falar assim, olha só, está caindo, então a gente precisa mesmo começar a se regular, né? A gente precisa começar a tomar mais cuidado. Com certeza a plataforma pode ter esse intuito, sim, né? Ela pode ajudar na hora da gente levar essa informação e esse conteúdo para as comunidades. Gente, eu estou falando, quem quer perguntar, fica à vontade. Zé Nelson. Eu gostaria. Zé Nelson, Alcione, depois do Zé Nelson. Tá, Alcione? Tá? Okay. Bom, em primeiro lugar, quero dar os parabéns para a equipe, brilhante trabalho, um fato inovador, que vai trazer muitas luzes a essa questão do abastecimento público. Inclusive, a questão do plano de segurança da água já é uma exigência da norma do Ministério da Saúde. Quer dizer, já não se pode prescindir disso mais. Agora, outro fato importante assim, esse estudo que vocês já levantaram, que é de Guanhães, embora seja mais localizado lá, mas ele denota uma tendência que está sendo generalizada. E essa redução. Inclusive, não sei se vocês já
tiveram conhecimento de um programa chamado GRACE, Gravity Resource, não estou lembrado do sigla exato, mas é um projeto da NASA. E esse projeto da NASA já levantou que, através de um sistema de satélites, levantou que nessa região daí do Vale do Rio Doce para cima, abrindo tipo uma parábola invertida de norte para sul, ela quase chegando a Belo Horizonte, já teve uma redução dos lençóis subterrâneos aí de 28%. Desculpa, 28 centímetros. E na região aqui, um pouquinho para baixo, de Belo Horizonte para baixo, redução de 20 centímetros nos lençóis subterrâneos. Isso, então, está demonstrando, isso no intervalo de 2003 a 2017. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que começar a pensar as soluções alternativas. Inclusive, já a própria portaria 14026, ela já fala muito em água de reuso. Já está começando a pintar uma coisa para se preocupar com isso. Até então, a gente não tem assim, a menor importância para água de reuso, mas, de repente, vai acabar sendo uma solução que não vai desenvolver tecnologia para isso, vai sendo uma exigência que vai se tornando cada vez mais evidente. Então, assim, mas é muito bom o trabalho, a gente tem uma ferramenta importante para a gente avaliar com números mais precisos dessa situação. Eu queria dar os parabéns pela equipe toda, muito bom o trabalho, muito necessário nos dias de hoje. Parabéns. Vamos ouvir a Alcione. Alcione, aí depois vocês comentam os dois, aí a gente abre outras perguntas também. Pode ser? Ok, pode. Alcione. Pode falar? Pode. Posso falar? Sim, eu gostaria de cumprimentar o pessoal pelo trabalho deles e perguntar se vocês têm informação sobre o enquadramento dos cursos d'água da bacia do Rio Doce que vocês analisaram. Enquadramento de acordo com o uso e ocupação do solo. Enquadramento, você diz o enquadramento do IGAM ou aquele enquadramento... Eu posso responder a questão do enquadramento, Fred? Opa! Desculpa, eu tive que migrar para o celular aqui, porque a minha internet caiu. Mas em relação ao enquadramento, Alcione, o plano do Doce está sendo atualizado agora, né? E ele está sendo feito junto com o enquadramento dos cursos d'água. Quando a gente desenvolveu esse estudo, ainda não tinha nenhum produto feito. Mas, com certeza, a gente precisaria de incorporar essa dimensão na análise, né, assim que tiver o plano, as metas de qualidade, etc., para o uso da água na bacia, a gente teria que incorporar. Mas, quando a gente desenvolveu o estudo, isso ainda não estava feito e confesso que eu não sei se ele já foi totalmente aprovado. Eu sei que ele já teve alguns avanços lá na Bacia do Doce, mas eu não sei o status exato. Eu acho que o produto final não foi aprovado ainda não. Do plano da bacia, né? E quanto ao comentário do Zé Nelson, Fred, quer responder? Sim. Na verdade, Zé Nelson, uma coisa que a gente percebe assim, ao longo do tempo, né, avaliando os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, quando a gente fala de buscar resiliência, ou esse conceito mais moderno de resiliência socioecológica, a gente fala não naquele conceito da resiliência da engenharia anterior, de que a gente precisa voltar ao que era antes, né? Ou seja, retornar ao estado original após um evento ou estresse. Na verdade, agora o conceito é um pouco diferente. A gente fala de resiliência pensando o seguinte: eu preciso adaptar a minha forma de atuar num novo campo que vai ser modificado por ações externas, as quais eu não conheço. E para eu estar adaptado a conseguir mudar o meu campo de jogo para ações externas que eu não conheço, eu preciso, de fato, lançar mão de todas as oportunidades possíveis. Eu preciso diversificar bastante as formas de atuação. Então, isso que você disse, você tem coberto de razão. Assim, numa bacia que a gente já tem déficit hídrico, a gente começar a pensar em reuso era para ontem, né? Quer dizer, a gente precisa começar a pensar em reuso para ontem no país inteiro. Assim, não é só pensar em reuso, reduzir as perdas na distribuição, as perdas no abastecimento, reduzir o consumo, né? Quer dizer, tudo isso são ações que a gente vai precisar lançar mão, e não é agora ou
por conta de tal fenômeno. Quer dizer, é para sempre, né? A gente vai precisar colocar isso na rotina nossa, tanto de políticas públicas, quanto nas rotinas das agendas de sustentabilidade corporativas. A gente vai precisar começar a adotar isso como premissa de trabalho, né? Porque a situação ela não vai ficar mais fácil a longo prazo, ela vai ficar cada vez mais complexa, porque o desenvolvimento econômico a gente pretende que ele continue acontecendo. Então, cada vez a gente vai ter mais agentes dentro da bacia, mais atores dentro da bacia, trazendo cada vez mais as suas complexidades, as suas demandas, os seus usos. Então, a gente precisa pegar essas premissas e começar a trabalhar isso como algo para ontem, né? E dentro de transversalmente, não só dentro do serviço público, dentro das políticas públicas, mas também dentro da iniciativa privada, né? E nós, como cidadãos, também, né? Eu nunca gosto de colocar o cidadão como responsável, porque eu acho que quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente às vezes joga muito peso em cima do cidadão e esquece de jogar peso nos demais. Mas o cidadão também tem uma responsabilidade, a maior de todas, que é a de cobrar, tanto da iniciativa privada quanto dos órgãos públicos, né? Muito bom. É interessante, Fred, que isso vai em sintonia com tudo que a gente vem discutindo, que a gente vem estudando, né? Essa questão que vocês conseguiram demonstrar, né, assim, o aumento dos períodos de escassez, o aumento da frequência dos fenômenos extremos, né? Isso é uma coisa que a gente, semana passada mesmo, a gente estava conversando sobre isso lá no CREA, né, Vitor? E é isso mesmo, a gente tem que buscar alternativas de como trabalhar com isso no futuro. Agora, algumas coisas que vocês identificaram, né, assim, já é possível alguém tomar a iniciativa. Então, eu vou perguntar como é que é a relação, se é o SAAI, se é a prefeitura, por exemplo, vocês identificaram uma contaminação, pelo menos de minério de ferro, bem acima do esperado, né? E associaram com com a presença da mineração, eu não sei qual que é essa mineração que está lá. E isso certamente não deveria estar acontecendo, não poderia acontecer. Você já levou alguma iniciativa de denunciar, de buscar fiscalização da FEAM, né? O que vai ser feito? Fred, posso falar um pouquinho, depois, se alguém quiser complementar. É interessante, Flávio, porque a gente fez esse estudo, né, nessa escala, obviamente, da bacia, mas o estudo foi focado na operação do SAAI, né? Então, quer dizer, nós estamos observando tudo aquilo ali que impacta dentro da bacia na operação do SAAI. E dentro da matriz de risco, isso a gente tem essa discussão, porque tem coisas lá que, desde os riscos quanto das ações preventivas ou corretivas, que vão fugir da esfera do SAAI. Algumas estão dentro da governabilidade do SAAI, outras vão estar a gente identificou dentro da agenda da agência reguladora, que regula o SAAI, outras vão estar dentro do órgão gestor de recursos hídricos. Quem que regula? Lá é a ARISB. Então, aí vão ter ações que estão dentro da governabilidade do órgão gestor de recursos hídricos, do IGAN, da SEMAD, né, do Sistema de Meio Ambiente. Então, quer dizer, isso é importante, assim, na nossa visão, uma das coisas que a gente foi identificando é que, quando a gente consegue sistematizar isso tudo, identificar claramente, a gente pode também canalizar assim, ir para os canais corretos de cada uma das ações, né? Esse estudo ele terminou não tem tanto tempo, então o SAAI, a gente tem feito essa parceria. Eu acabei não falando, um parênteses aqui, a gente fez uma parceria, isso não teve nenhum custo para o SAAI, a gente desenvolveu porque era um projeto piloto que a gente tinha interesse em desenvolver, né? Então a gente fez, e essa parceria é muito legal com o SAAI, e eu acho que agora vão começar a ter algumas repercussões, né, dos resultados do estudo e da matriz. Mas ainda está muito recente, então acho que ainda não, pessoal, se alguém quiser complementar, acho que não teve nenhum desdobramento em relação a esses riscos identificados. Uhum. Até levar isso lá para o comitê do doce mesmo, né? Nesse momento que estão finalizando o plano diretor, eu acho que é super necessário, né? Mais uma pergunta, a minha vai ser a última, prometo. Tem algum relacionamento, buscar alguns dados do trabalho que está sendo feito na recuperação do doce? Não é a área atingida, né? Guanhães está para além da área atingida, mas, de certa forma, tem alguns estudos do doce
consideraram a bacia de contribuição, né? Uma área maior, né? Vocês utilizaram dados deles também? Eu vou deixar essa com o Fred. Na verdade, o SAE de Guanhães e a cidade de Guanhães está dentro da bacia do Doce, e o rompimento de Mariana acontece dentro da bacia do Doce, mas não com toda a sua extensão da bacia do Doce, né? Então, é bem isso que você falou. Então, por exemplo, o monitoramento hídrico realizado pela Fundação Renova, ele não chega até o ponto que a gente estava trabalhando, ele acontece numa região um pouco diferente, mais extensiva para aquela região. Então, a gente não utilizou os dados, porque os dados são muito distantes, né? A gente mostrou ali nos gráficos que um dos dados, inclusive, que a gente utilizou estava super distante assim, do ponto de captação, mas eram os dados de qualidade da água, mas eram os únicos que a gente tinha, assim, que tinha algum monitoramento, né? Uma coisa que fica na cabeça, Flávia, que é assim, foi super legal fazer esse estudo, mesmo tendo essa dificuldade imensa de dados. Agora, imagina se a gente fazer o mesmo trabalho, fazer o mesmo estudo, considerando a potencialidade de dados que você tem hoje, por exemplo, referente igual ao sistema de monitoramento hídrico feito pela Renova, em que você vai ter não só dados quantitativos, como quali-quantitativos, né? Além dos estudos de aprofundamento, porque além de você ter os dados de qualidade da água, os dados de disponibilidade, seções, curva-chave, etc., a gente ainda vai ter também, ainda existem também os dados associados a padrões sedimentológicos, dinâmica dinâmica de sedimentos, contaminações. Então, você tem um arcabouço de dados muito grande, né? Então, é interessante. Quanto mais informação a gente tem, mais precisos os modelos ficam, mais fácil a gente consegue avaliar os dados e tal. E aí, considerando que agora a política estadual de barragens pede que as empresas façam os monitoramentos dentro das bacias em que elas atuam, a gente vai ter, num médio prazo, um médio a longo prazo, a gente vai ter um volume de dados muito maior, então a gente vai conseguir trazer esses estudos com uma sensibilidade e uma precisão muito maior, né? Isso com certeza. Então, isso é algo que a gente também olha para o futuro pensando nisso. E a Hidrober fez, inclusive, um trabalho para a Fundação, né, com relação à mancha de inundação, não, pesquisa de área afetada dos sedimentos, esqueci, né? Teve alguma coisa. A gente fez um estudo de dinâmica das sedimentações, com análises de sondagem, etc. Foi um estudo bem completo. Assim. Então, ali na Bacia do Doce, hoje, desenvolver um estudo desse, eu acho que vai ser muito mais fácil em relação à disponibilidade de dados, né? E vai ficar bem mais precisos os dados. Mas eu gosto de olhar para frente, né? Assim, se a gente começar a ter esses estudos de linha de base, igual estão aparecendo agora em decorrência da exigência dos PAI-BMs, com certeza a gente vai ter, no futuro, mais disponibilidade de dados, que é fundamental. Né? Alcione, você quer comentar? Eu queria perguntar para eles se eles têm os dados atualizados sobre a agência de bacias no Rio Doce, principalmente saber se já tem alguma coisa, se estão cobrando pelo uso da água e pela poluição. Senhor, eu não tenho detalhes, eu sei que a agência do Doce, que era a delegatária, que era IBIO, né? Agora é a G-Doce, né? Pertence à GEVAP, eu sei que esse processo está recente, a cobrança existe, né? A cobrança do Doce, inclusive, foi um modelo interessante, que a cobrança da Bacia Federal foi feita em conjunto com as bacias estaduais, então a cobrança já está implementada já tem algum tempo. Agora, a agência, né, que chama G-Doce, ela começou, é muito recente os trabalhos dela lá, então a gente não identificou, a gente não utilizou nada dos estudos que eles tenham feito recentemente, não. Estamos apostando que eles façam um bom trabalho, né? Estamos esperando isso. Mas começou, acho que foi o ano passado que eles assumiram, né? E existe uma prerrogativa dentro da Fundação Renova de fazer uma transição de legado, né? Assim, de passar
alguns processos, algumas coisas para dentro, para a institucionalização da Bacia do Rio Doce. Inclusive, esse foi um dos temas do painel do Rio Doce, da UCN, que traz a governança, né, a governança em cima da Bacia do Rio Doce, em cima da agência, né, e do Comitê de Bacia do CBH Doce. Então, também fico otimista para o futuro de que a gente terá dentro da Bacia do Doce uma governança interessante com uma capacidade significativa, visto o que foi feito dentro do processo de reparação. Né? Isso mesmo. Vocês acabaram, um trabalho muito bom, importante, mas é interessante falar um pouco da HidroBR também, né? Assim, antes da gente fechar aqui, se alguém mais não quiser falar, eu queria pedir a vocês para apresentarem a HidroBR. É o Vitor ou é você mesmo? Eu vou falar bem rapidinho aqui, depois o Fred complementa, que acho que meu telefone não está muito bom. A HidroBR é uma empresa de Belo Horizonte, né? Que foi fundada em 2013, mas em 2017 que a gente passou a atuar efetivamente, assim, ficando por conta. Eu, o Vitor Queiroz e o Vitor Rojas somos os sócios diretores. E então tem 5 anos que nós estamos aí desenvolvendo trabalhos na área de recursos hídricos, geotecnia, segurança de barragens, na parte de saneamento e recursos hídricos e meio ambiente também, na parte de sustentabilidade, na parte de saneamento e recursos hídricos, na parte de gestão, regulação e planejamento. Então, a gente tem uma atuação bem ampla dentro desses escopos, né? A gente trabalha no setor de saneamento, de mineração, de energia. Temos uma equipe muito legal, então acho muito boa de serviço, acho que a gente tem que se orgulhar disso. Assim. A gente trabalha com muita gente boa, uma equipe nova, acho que a gente tem conseguido aí desenvolver muitos trabalhos interessantes, dar contribuições. A gente tem muita preocupação, né, do nosso papel social também, enquanto empresa, das contribuições que a gente vai dar. E eu acho que é isso. Acho que o Fred, se as meninas também quiserem complementar alguma coisa, e estamos à disposição lá para parcerias, trabalhos. A gente também está sempre aberto a diversas coisas. O pessoal gosta de falar fora da caixa, né? Mas a gente sempre quer fazer coisas novas. Então, estamos abertos, tem o nosso site, nosso LinkedIn, nossos contatos aí também. Estão disponibilizados para o que precisar. Eu queria que vocês, os demais membros da equipe que estão aqui hoje, se quiserem dar uma palavra final aí, antes da gente encerrar. Queria então, agradecer meninas, pela oportunidade aí de apresentar esse estudo. Esse estudo ele foi uma iniciativa interna, né, inicialmente. O projeto piloto ele veio de dentro da HidroBR, assim como uma iniciativa de sustentabilidade interna, e que acabou chegando no SAI, que eles receberam muito bem, assim, como parceria, e acabaram nos ajudando em várias etapas do processo, né, de construção, de coleta de dados. Então, eu acho que é uma empresa, assim, a Hidro é uma empresa que preza muito por essas iniciativas, por essa contribuição, esse retorno para a sociedade, e estou muito feliz, assim, de estar apresentando aqui, agradeço por todos aí que acompanharam a apresentação, e é isso, muito obrigada. Eu queria parabenizar todos aí pela apresentação. O André, nosso vice-presidente, está sem câmera fechada, André, né? Deixa eu abrir aqui. O Vitor além de um colega de profissão, é um amigo aí que eu tenho desde a graduação, então é um prazer ver esse caminho que ele está trilhando aí com a HidroBR, ver que ele está com essa turma qualificada aí, e prezando sempre pela inovação. Eu achei muito legal a expressão que ele usou de coisas fora da caixa. É isso mesmo, nós temos que trazer alguma coisa, nós temos que buscar nessa fase de vida que nós estamos aí, que é um começo para meio de carreira, nós temos que fazer alguma coisa diferente. Então, parabéns aí, Vitor e equipe. Gostei muito desse projeto de vocês aí. Obrigado. Eu queria aproveitar para agradecer de novo por esse momento, porque
trabalho ele não vai ficar ali limitado à empresa e ao cliente, no caso, sai, né? Mas esses eventos e oportunidades que a gente tem de compartilhar resultados, ouvir novas opiniões, acho que isso também é muito importante para a gente não estagnar, né? Porque as coisas também estão mudando a cada dia, então, para a gente continuar evoluindo e trabalhando de forma colaborativa. Muito bem. Claro? Queria só agradecer também pela oportunidade de poder falar, apresentar o trabalho e também por todas as contribuições. É sempre bom ouvir opiniões de outras pessoas quando a gente já trabalha muito com a mesma coisa. É bom ver novas perspectivas e tudo. Então, obrigada pela oportunidade. Fred, fala. Bom, então, só agradecer, né? Agradecer a oportunidade pelo espaço. Eu acho legal, Flávio, que assim, eu sou o produto do meio, sabe? Assim, por exemplo, o pessoal resolveu discutir sustentabilidade na HidroBR, resolveram pensar o que eles poderiam fazer, e aí um dia me ligaram e falaram assim, vem cá, você não quer ajudar a gente a pensar aqui nesse assunto e tal? Eu entrei pensando, né, só ajudando a pensar e tal, eles desenvolveram toda essa metodologia, todo esse trabalho. Hoje eu estou dentro da HidroBR e a gente está cada vez mais tentando desenvolver esse tipo de solução, assim, soluções diferentes, soluções inovadoras e soluções que vão ajudar a trazer respostas, né? O mundo já tem problemas demais para a gente trazer mais, a gente precisa começar a trazer respostas e trazer soluções. E aí eu gosto sempre, quando o pessoal fala assim, como que você apresenta a HidroBR? Eu falo assim, cara, é muito fácil, é só dizer assim, a gente é especialista em água, sob todas as suas formas. Se ela estiver reservada num reservatório, se ela tiver como forma de efluente para ser tratado, se ela tiver como um recurso para ser distribuído para uso, se ela tiver como chuva para a gente estudar precipitações, sob todas as suas formas a gente trabalha com água. Então, é isso que a gente faz e é isso que a gente está sempre à disposição, tanto para fazer e quanto para falar sobre isso. Muito bem, parabéns aí para vocês por essa garra, esse empenho todos. Eu tenho certeza assim, que vocês têm não só potencial para agora, né, que vocês já estão fazendo alguma coisa, mas muita coisa aí para frente também, que o espaço agora é esse, né? Tem que ser para pessoas que pensam como vocês, que tem que fazer a diferença, tem que trabalhar com esses desafios os novos desafios que estão vindo pelas mudanças climáticas, né? E que já existem da nossa realidade, né? Eu já queria deixar um convite aqui, gente, no ano que vem nós vamos ter um grande congresso, né, Vitor? Nós vamos ter um congresso aqui, do Congresso Brasileiro de Área Sanitária e Ambiental, que vai ser aqui em Belo Horizonte, né? E nós ainda vamos montar a programação, né? Mas eu acho que a HidroBR tinha que levar esse trabalho, alguma coisa a mais, nós vamos encaixar vocês, tá? Vai fazer uma coisa assim, então, uma discussão melhor também com outras pessoas que possam estar também fazendo coisas parecidas com vocês, né? Com outras empresas de outros lugares do Brasil. Eu acho que vai ser muito legal, né? Então, eu gostaria muito que vocês pudessem participar como expositores, né? Estamos à disposição, vamos participar sim. Então, tá, já fica feito o convite aí. No mais, gente, alguém mais quer comentar alguma coisa? Só muitos agradecimentos e cumprimentos a vocês no chat, né? Quem se manifestou, né? Algumas pessoas já saíram, a gente tenta fazer isso aqui mais rápido, até mais para lançar mesmo o conhecimento, para fazer um espaço menor que todo mundo possa participar, e acaba que as pessoas começam a sair um pouco mais cedo, na medida que o tempo que passa 1 hora de programa, né? Mas ainda ficou muita gente. Então, eu queria também, mais uma vez, agradecer a vocês, né? E dizer, então, que nós vamos deixar disponível esse vídeo no YouTube da APES Minas Gerais, convidar quem não é associado a se aproximar da APES, se associar também, poder participar de outras atividades, ou até oferecer outras coisas também, inclusive de outras formas, webinars que são feitas, né? Eu acho que seria muito bom ter vocês mais próximos da gente também. E lembrar, assim, para quem é associado da APES, que nós estamos nessa semana no processo de eleições da APES Nacional, isso vai até sexta-feira. O Zé Nelson ainda não tinha votado. Zé Nelson, você votou? Você está na lista lá que você não votou, viu? Que é para a gente já tá. Então, estou dando recado aqui agora, tá? Eu já votei.
Você já votou, eu vi que você votou, né? E no mais, gente, a gente continua aí à disposição também para fazer trabalho juntos, tá? E espero que a gente volte a se encontrar em outras ocasiões aí também, mas desde já, assim, muito feliz, né, por a gente poder cruzar com pessoas, assim, com a garra que vocês têm, né, de estar criando coisa nova, fazendo um trabalho bacana, legal, que isso possa ser reproduzido para outros sites, para outros lugares, para outras concessionárias, né, para outros tipos de municípios também, né, comitês de bacia, como a Alcione lembrou bem, né, acho que é um trabalho aí que tem muito lugar para ser aproveitado, ser desenvolvido também, né. Então, gente, boa noite, né, e mais uma vez, muito obrigada a todos, tá? Tchau. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Tchau, tchau.